Olha, eu aposto que você já admirou ou admira os super-heróis norte-americanos. Os seus superpoderes, as suas origens, é tudo muito legal. E se você já parou pra pensar como seria legal se o Brasil também tivesse seus próprios super-heróis? Pois é, o que muita gente não sabe é que o Brasil tem sim seus próprios super-heróis criados por profissionais de alta qualidade. E nesse vídeo eu vou apresentar um grupo aqui pra vocês. Eu tive o prazer de conhecer o trabalho de um cara chamado Rafael Tavares, que é o criador dessa equipe e que, olha... Rafael, você tá de parabéns, eu adorei. Eu comecei a ler uma HQ, aí eu só li mais uma e só consegui parar de ler quando já tinha acabado. Essa equipe se chama Os Invictus. E nesse vídeo eu vou falar sobre os personagens e também contar a origem deles pra vocês. Ficou interessado? Roda a vinheta e vamos falar melhor sobre isso. Oi, garotos e garotas que estão para de falar, assim como eu, meu nome é Fernando e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Galera, antes de começar o vídeo, só pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos ou nas suas redes sociais, porque isso me ajuda demais. Antes de contar a origem desses heróis para vocês, eu vou falar um pouco sobre os personagens, para vocês entenderem mais um pouquinho, beleza? E essa equipe ela tem 7 membros principais, começando pelo seu líder, o Preceptor. Jailson Castelo, até quando tá sem seu uniforme de super-herói, salva vidas trabalhando como bombeiro. E bom, ele não é tão perfeito como gostaria de ser, e isso acaba levando eles a conflitos consigo mesmo. E bom, ele tem um senso de justiça tão grande que isso torna ele o mais indicado para liderar o grupo. E olha, ele é muito forte, ele lança rajadas energéticas, ele voa, tem super força, tem a capacidade de criar campos de força e também tem uma resistência sobre-humana, expert. Eduardo Newton desde pequeno já demonstrava que ia ser um gênio. E o seu bem mais precioso é a sua irmã, Jessica Newton, a Invicta. Eu já vou falar sobre ela. Ele é um cientista que está sempre querendo aprender coisas novas. E o seu intelecto, como é fora dos padrões, isso torna ele o estrategista do time. E além de tático e cientista, ele também desenvolveu seu corpo, porque ele é um ótimo lutador e um ótimo atirador também. E além de ter uma super inteligência, ele também tem seus sentidos super aguçados. Invicta. Jessica Newton é a mais nova do seu grupo e é uma adolescente. E bom, ela tem os mesmos problemas que qualquer pessoa da sua idade. A diferença é que ela é capaz de voar e está sempre disposta a salvar o mundo. Ela ama ser uma super-heroína e adquiriu seus superpoderes de forma acidental. E os superpoderes dela são os mesmos do Preceptor. Super força, super resistência, criar rajadas energéticas e criar campos de força. A diferença é que eles ainda não estão no nível do Preceptor, mas mesmo assim ela ainda é muito poderosa e como a única mulher do grupo, ela decidiu adotar o nome de Invicta para representar o elemento feminino na equipe. Sonoro. Bartolomeu Moreno é sempre zoado por medir 1,70 de altura, é o nanico do grupo, mas deixando sua altura de lado, ele é muito poderoso e acha que é o mais indicado para liderar a equipe, né? E ele tem a maior fama de valentão. Ele adora questionar os outros, mas olha, ele tem um nível de poder intermediário, mas ainda assim é muito poderoso. Ele consegue soltar gritos supersônicos e também consegue criar abalos sísmicos com rajadas que ele consegue soltar pelas mãos. Felipe Campos é de longe o cara mais estranho dessa equipe. Desde pequeno ele sempre andou meio desconectado do nosso mundo. E bom, ele tem uma inteligência particular, digamos assim. Mas mesmo assim ele vive no mundo da lua. E ele é viciado em videogames e computadores. Tanto que quando cresceu acabou trabalhando com isso. Mas, bom, um tempo antes de conseguir os seus poderes, um acidente acabou matando a sua esposa e o seu filho. E isso acabou destruindo mais ainda o seu estado mental, que já é meio estranho. E aí ficou mais estranho ainda. E é meio irônico, porque depois os poderes que ele adquiriu são de ordem mental. Mas ele é muito instável, então nem ele sabe direito como acessar os seus poderes às vezes. Mas apesar dessas características que tornam ele tipo um perigo para os outros membros da equipe, ele também é um membro-chave. Ele tem telepatia, telecinésio, que acaba dando a capacidade de voar para ele. E ele também tem a capacidade de controle mental. Peso pesado. Henrique Melo é aquele tipo de cara que está sempre disposto a ajudar, sempre dando um ombro amigo. Mas normalmente ele sempre esconde os problemas dele para si mesmo. E ele não perde a chance de mostrar o quanto é forte. Normalmente ele faz isso socando a cara de algum super vilão. E são poucas as coisas que conseguem tirar o sorriso que está sempre estampado no seu rosto. E apesar do seu excesso de peso, ele tem uma saúde impecável. E ele tem super força, ele também tem a capacidade de expandir o seu corpo ficando ainda maior. E também tem uma invulnerabilidade incrível. E agora que eu já falei um pouco sobre os personagens, vocês vão entender um pouco melhor a história. Mas eu não vou vir contar uma história de ação deles enfrentando alguma ameaça super poderosa. Eu vou fazer diferente, eu vou falar sobre Prelúdio Origem.
Prelúdio de origem nada mais nada menos conta o prelúdio da origem deles, né, como já fala. O que aconteceu é o começo do começo, digamos assim. Prelúdio de origem foi colorido por Adriano Félix, José Amorim e Alan Faria. A arte foi feita por Angelo Rum e o roteiro, os balões, né, foram feitos pelo Rafael Tavares. E dito isso, vamos pra história. A história começa no espaço, onde a gente vê uma nave que está muito danificada, e um personagem falando que eles devem ir para a Terra. E então a gente vê o interior da nave e sua tripulação. A gente vê 4 personagens, uma mulher que se chama Patran, o líder da tripulação que se chama Rafor, o grandão da equipe, tipo o tanque que se chama Golbarin e o outro que se chama Tigas. Olha, só uma coisa bem clara, eu não sei se estou pronunciando o nome certo, eu acho que estou. Então Patran pergunta a Rafor se era realmente uma boa ideia ir para a Terra, já que seus adversários poderiam seguir eles até lá. E então Rafor responde que ele entende a preocupação dela, mas naquele momento eles não tinham outra opção. E ele fala que estava tentando pensar num plano melhor, mas ele não conseguia pensar em mais nada além da destruição que eles tinham acabado de presenciar. E então a gente vê a chegada de outro personagem chamado Lenark, e ele fala que todo o seu planeta, toda a tecnologia e a sabedoria que eles tinham, que eram incríveis, tinha sido destruída. Simples. Não foi com uma estalar de dedos, tá? Não sei porque eu fiz isso. E toda a herança que eles poderiam deixar para os seus herdeiros não existia mais. E o Rafor tenta acalmar o Lenark, falando que enquanto existia um resquício da civilização deles, a sabedoria que o povo deles tinha ainda poderia servir de referência para outros. Mas o Lenark ainda tá meio que em choque e nem dá ouvidos pro Rafor direito. E ele até pergunta se ele realmente acreditava naquilo que ele tava falando, ou nem num momento tão triste como aquele ele conseguia deixar o seu senso de liderança de lado. Então Patran diz que aquele momento é difícil, é triste, mas o que o Rafor tava falando tinha sentido. E ela também fala que não era a idade do Lenark e nem os machucados dele que estavam deixando ele tão triste. E o Lenark fala que ele tentou, mas mesmo se esforçando muito, ele não conseguiu salvar uma pessoa, que eu não sei quem é. E que o corpo dessa pessoa foi parcialmente restaurado, mas sem a sua mente era inútil. E ele falhou. Ele falhou logo quando o povo dele mais precisava de uma vitória. E bom, essa pessoa que eles estão falando provavelmente é a inteligência Blaster do planeta deles. Então, e o Tigas e o Golbarin falam que nas circunstâncias que eles foram colocados não dava pra fazer muita coisa, e que o Lenark se esforçou e ele deu tudo de si pra tentar salvar essa pessoa, e que essa pessoa representava muito pra todo o planeta, mas eles tinham que seguir de corações erguidos. E o Lenark, após ouvir isso, se acalma um pouco e agradece aos seus companheiros e fala que a Terra é sim um bom lugar para recomeçar, e que essa vai ser a missão mais nobre de todo o universo. E logo depois o Rafor até conversa com ele e fala algumas palavras que são muito bonitas, e até caiu uma lágrima na hora que eu tava lendo a história. Depois disso, o Lenark encosta com seu cajado na testa de Rafor, preservando a sua essência, falando que tudo aquilo que ele sabia era o reflexo da sociedade deles. E é nesse momento que a gente descobre que a nave deles estava sendo atacada, e o Rafor, ao ver tudo isso que estava acontecendo, simplesmente respira fundo e diz: que venham. E depois disso uma grande explosão acontece, e nesse momento a batalha começa. Mas apesar de todos eles terem superpoderes, eles estavam em desvantagem, porque eles estavam meio machucados. Mas nem por isso eles fraquejam, eles continuam de pé lutando com todas as suas forças. E no meio da luta, a Patran percebe que a nave está sendo engolida por uma singularidade, mas não dava pra fazer nada, eles estavam no meio de uma luta ali. Nesse momento a história corta e a gente vai pro Brasil, no que parece ser uma floresta. E a gente vê uma mulher indo até uma barraca falar com um homem que se chama Professor Newton. E ela fala que a expedição que estava acontecendo na Amazônia entrou em contato para falar que eles conseguiram abrir alguma espécie de passagem para cruzar alguns túneis. Então a história corta novamente, a gente vai para Nova Aurora de Fortaleza, onde a gente vê 5 homens conversando em cima de uma montanha. E então eles começam a conversar, e no meio dessa conversa um deles fala que muita coisa mudou desde a última vez que eles estiveram lá, já que a última vez que eles estavam ali naquela montanha era quando eles ainda eram crianças e estavam comemorando a vitória, já que seu planeta e sua cidade tinham sido salvos. E o Eduardo fala que tudo isso é bastante curioso, já que mesmo depois de tantas mudanças,
eles continuaram lá. E o Jailson diz que momentos difíceis fortalecem laços. E o Eduardo diz que eles não estavam ali comemorando dias difíceis, eles estavam ali celebrando o futuro e que hoje as coisas eram melhores. E eles estão celebrando o casamento do Jailson. E aí todo mundo começa a parabenizar ele pelo casamento e até brincam. E o Felipe fala que, bom, ele vai casar com a filha de um milionário, então tá tudo bem, contanto que ela faça o amigo dele feliz. E olha que ele acha ela bem enjoada. Então a história volta pra nave, onde a gente vê que eles ainda estão de pé e lutando com todas as suas forças contra os monstros que foram responsáveis pela destruição do planeta deles. Mas infelizmente a gente também vê que o Lenark foi derrotado. Então a história volta pro grupo de amigos e a gente vê o Jailson falando que desde o dia que os pais deles morreram, parecia que a vida dele finalmente estava entrando nos trilhos, começando a dar tudo certo. E aí o Eduardo fala que agora ele não ia precisar ver as coisas de parâmetros tão rígidos e que eles não eram mais os garotos de antes. E aí a gente vê o Henrique falando que a partir daquele momento ia ficar mais difícil para eles se reunirem para comer besteiras, falar besteiras e jogar videogame. O Bartolomeu brinca falando que pra ele isso não ia ser nenhum problema. E aí o Bartolomeu decidiu comer alguma coisa, só que quando ele vê, o Henrique já tinha comido tudo. Não julgo ele, eu faria o mesmo. Então a história corta e a gente vê um prédio gigante. E a gente vê dois homens conversando. O que tá sentado se chama Mackenzie e o que tá em pé se chama Dr. Nero. E o Mackenzie tá falando que foi informado sobre a saída do Dr. Nero das universidades de Nova Aurora. Então ele fala que presume que a partir daquele momento as suas ajudas na empresa dele iriam parar. E o Dr. Nero com muita raiva diz que ele andava bem informado, já que ele ainda nem tinha anunciado seu afastamento. E aí ele fala que ele podia presumir o que ele quisesse. E aí fica um clima bem tenso entre eles. E bom, até que um homem entra na sala e diz que a filha dele finalmente aceitou seu presente de casamento e que ela também tinha aceitado o jantar com ele. E aí o Dr. Nero fala que essa era a única coisa que ele ainda invejava no Mackenzie, que era o fato dele ter uma filha, mas que ficava triste por ele não conseguir amar ela. E então ele sai da sala e o Mackenzie vai até uma passagem secreta e entra numa sala toda tecnológica. Aí um alienígena entra em contato com ele, e esse alienígena é muito parecido com os daquela espécie que estavam atacando a nave daqueles guerreiros. E aí ele fala que novas diretrizes iriam cair sobre o Mackenzie, e ele responde falando que está muito animado com suas novas obrigações perante o Império. E aí a história corta e a gente vai pra Floresta Amazônica, no interior de uma caverna, onde a gente vê o professor Newton e aquela mesma garota. E ela diz que eles conseguiram acessar mais um nível da câmara. E bom, que câmera é essa aí? Já não sei, não me perguntem, né? E ela fala que eles conseguiram achar algo meio peculiar nessa câmara. Quando o Dr. Newton vê o que é, são alguns desenhos antigos. E ele fica muito espantado ao ver isso. Bom, se vocês repararem, esses desenhos se parecem muito com os alienígenas que estavam na nave lutando. E também nesse desenho dá pra ver algumas pessoas meio que fazendo saudações a eles. Será que poderiam ser aquele grupo de amigos que a gente também viu? Não sei, teorias. Então a história volta para aquela tripulação e parece que eles conseguiram sair daquela singularidade que eles estavam presos. E parece também que eles conseguiram derrotar todos aqueles monstros que tinham invadido a nave. E a gente até vê o Golbarin carregando alguns daqueles monstros gigantes e jogando para fora da nave. E depois ele começa a andar por ela e acaba encontrando seus amigos derrotados no chão. E então ele carrega seus amigos até a parte principal da nave. E ele também já tá quase caindo no chão, ele também já tá muito machucado, mas com seus últimos resquícios de vida, ele vai até o computador da nave e fala pra nave retomar o curso pra Terra. E aí, ele cai no chão e aí encerra o arco dessa equipe na história. Então a história corta de novo para aquele grupo de amigos onde a gente vê que eles estão no meio da rua empurrando o carro e o Bartolomeu até começa a brigar com o Felipe, porque o carro era dele e ele tinha ficado responsável pra recarregar o carro. E aí ele até explode de raiva e fala como é possível alguém esquecer de tudo. De novo, não culpo o Felipe. Eu também faria o mesmo. Na moral, mano, o Henrique e o Felipe me representam muito. E a gente vê o Jailson olhando pro céu, bem distraído. E o Henrique pergunta pra ele se tá tudo bem. E ele responde falando, será que eles esqueceram da vitória que tiveram sobre o nosso planeta? Será que eles tinham esquecido da vitória que tinham tido sobre os nossos espíritos? E que como destruíram a nossa esperança, e que eles viveram aquele pesadelo juntos, e que só queria esquecer aquilo.
mas não conseguia. E enquanto ele fala isso, dá pra ver naves destruindo prédios, pessoas presas e até um super-herói morto, com um traje que lembra muito a bandeira do Brasil. E aí a gente também vê aquela mesma galera, só que criança. E a gente pode ver que o Jailson correndo atrás dos pais deles, desesperado numa tentativa de salvá-los. Só que aí um alienígena ataca ele, aí ele cai no chão. De novo, estão vendo que a espécie de alienígenas que apareceram nesse flashback dele são os mesmos que estão atacando a nave e apareceu pro Mackenzie? Será que eles estão tentando um novo ataque na Terra? E será que os alienígenas que estão lutando na nave já salvaram a Terra? Porque eles têm conhecimento sobre a Terra, eles estavam planejando vir pra Terra. Não sei, só tô jogando aí, ó, teoria. E aí o Eduardo fala que a Terra foi o único planeta que conseguiu expulsar essa raça de alienígenas. E que, bom, eles iriam pensar 2 vezes antes de planejar um novo ataque. E, bom, já estão pensando, meu amigo, já estão até botando em prática. E aí o Jailson responde, ele falando que tá, e aí eles iam ficar sentados esperando isso acontecer. E aí o Henrique fala que a Terra já tá se preparando para um novo ataque há anos. Pelo visto não tá dando muito certo, né? E o Bartolomeu fala que eles já venceram esses aliens uma vez e podem fazer de novo caso eles se metam a besta. E aí o Jailson fala que até hoje muitos países ainda estão se recuperando do ataque desses monstros. Mas o Brasil prosperou e até auxilia outros países. Mas a vitória deles parece que foi meio que esquecida com o tempo. E aí o Eduardo fala que eles sobreviveram ao momento mais sombrio da história humana. Mas a vida continua. E tudo que eles aprenderam, por mais difícil que tenha sido, pode preparar eles para o que estiver por vir. E bom, o Henrique concorda com ele. E bom, mal sabia eles o que o destino reservava para esse grupo de amigos. E assim a história acaba. E olha, Rafael, você tá de parabéns, meu amigo. Essa história é incrível. Toda página que eu lia eu ficava mais animado pra passar pra próxima. E bom, eu tenho certeza que esse seu universo de heróis ainda vai ser muito reconhecido e ainda vai ficar muito mais famoso. Quem sabe aí rola um filme até futuramente aí, não sei, mano. Vai que aí você cria o seu universo de filmes dos Invictus. E eu adorei que durante a história ele planta algumas sementinhas ali pra coisas que ele pode explorar depois, fazer outras histórias e eu percebi isso, foi uma sacada boa. Eu achei muito engraçado que durante a história alguns personagens soltaram algumas gírias brasileiras, tipo o Bartolomeu, quando ele fala: a gente repete a dose caso eles se metam a besta de novo. Tipo, é legal porque você tá fazendo algo brasileiro, é meio inevitável que você vai brincar com gírias assim. E olha, mano, eu já adoro esse universo, beleza? E pode continuar que eu já sou seu fã de carteirinha e vou com certeza acompanhar tudo. E eu não posso deixar de comentar que tudo isso só é possível graças à Editora Sabatina. E pra quem não sabe, a Editora Sabatina é um projeto que reúne vários autores nacionais e o projeto Invictus tem esse selo deles. E lá é tipo um portal que as pessoas usam para conhecer vários super-heróis nacionais. E eles têm uma loja virtual para quem quiser comprar as revistas impressas. E lá eles também tem até algumas HQs online para você ler de graça. E os Invictus tem algumas HQs lá que estão de graça para você ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem essa história que eu contei aqui. Que vocês podem ler com mais calma e com os balões de conversa, né? Porque na edição vocês estão vendo só as imagens. Outra coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar na hora que eu tava gravando esse vídeo é que essa história ela é dividida em 2 partes e essa segunda parte ela ainda não saiu. Mas essa segunda parte vai contar vai mostrar eles ganhando os seus poderes. E bom, talvez quando essa segunda parte sair, talvez eu possa vir aqui no canal, né, contar ela pra vocês. Mas pra isso vocês vão ter que metralhar esse like aí e compartilhar o vídeo pra todo mundo, pro Rafael ver que vocês gostaram de me ver contando as histórias dos Invictus. É isso. Pelo pouco que eu falei, qual o seu personagem favorito dos Invictus? O link, como eu falei, o link vai estar aqui na descrição que vocês podem ir lá e ler algumas histórias que, olha, são muito boas, vocês não vão se arrepender. E vamos dar uma força pro Rafael porque esse projeto é muito bom e tem muito potencial. E muito obrigado, Rafael, de novo pela essa oportunidade que você me deu de vir aqui no meu canal e falar sobre o seu projeto, cara. Mas bom, tagarela, chegou a hora de eu fechar minha boca e encerrar esse vídeo. Então deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e tchau.